e levar. E aí vem alguém que nos ama, diz: ninguém. Se isso não for amor, se isso não for amor, alguém que traz uma direção para a gente e diz: olha, você já foi escolhido, mas você é responsável pelo que você quer. Eu acho isso legal, apesar da dificuldade, e aqui não quero menosprezar ninguém, faz muito, tem a ideia do calvinista e do arminiano, e um diz que salvação, você recebeu a salvação, salva uma vez, salva para sempre. A Bíblia não diz isso. Esse versículo aqui deixa muito claro que você é responsável pela coroa. Ela foi dada, você foi convencido do pecado e do juízo, mas a responsabilidade de manter a coroa é nossa. Nós temos essa responsabilidade. Senão ele não ia dizer para a gente guardar para que ninguém tome. Se ele está dizendo que é para nós guardar para que ninguém tome, a responsabilidade de guardar é minha, é nossa. Eu vou fechando aqui no finalzinho. Às vezes a gente se perde, a gente é roubado. No meio da irmandade, não falo com ela. Não falo com ela. Essa irmã ou esse irmão, não falo. Nada. Armadilha do diabo. Jesus é nós. Na palavra que eu falei, eu falo do nós. É um Deus trino que criou todas as coisas e disse que era bom. E quando ele chega no capítulo 2 de Gênesis, ele diz: não é bom. Quem lembra que foi que Jesus disse que não é bom? Que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Quando eu estou só, é eu, é meu. Vem Jesus, vem Deus. Naquela época não tinha, quando a gente encontra aquilo ali, não tinha pecado ainda, não existia um pecado ali, mas ele disse: não é bom que o homem viva só. Falei alguém nascer junto. Essa palavra que está sendo ministrada aos nossos corações, se ela ficasse só para mim, não faria um efeito quase nenhum. Ou faria um efeito, mas é só para mim. Se fosse só eu, eu vou ler, entender, é só eu. Deus não derrama bênção na vida de vocês sem mim, e não derrama na minha sem vocês. A cura vem por a oração de alguém, a salvação vem porque alguém trouxe uma palavra ao seu coração. Então Deus não é eu, é nós. Guarde isso. Se ainda houver a oportunidade, quem sabe um dia eu trago nós. Eu achei muito interessante essa palavra, mas eu entendi que o Espírito Santo queria que eu falasse disso. Eu não sei quem de vós ou quem de nós estamos perdendo ou deixando que a coroa se escape. Eu não falo com o irmão. Outros irmãos que a Bíblia contém, meu Deus, fofoca. Provérbios diz: Deus abomina língua fofoqueira. Pensa em uma coisa que eu tenho medo de cuidar. Quando alguém vem falar de alguém para mim, graças a Deus que eu tenho uma esposa nesse foco, vou morar. Você acaba com a fofoca. Vamos orar por ele. Pronto. O cara veio falar mal das pessoas. Vamos orar. É abominável, gente, falar mal do irmão. Quando eu falo mal do irmão, eu estou falando mal do corpo de Cristo. Se a gente entende que Cristo, ou que nós, que a igreja é o corpo de Cristo, e eu falo mal dessa igreja, eu estou falando mal de Cristo. Quando precisamos algumas coisas na Bíblia, eu diria que está claro. A gente ou não entende, talvez, ou a gente entende e finge que não entende também, não está nem aí. Bom, aí é problema de nós. Perdão. Gente, a Bíblia é tão séria nisso que ele diz: se você vai trazer a sua oferta e tiver alguma coisa com o teu irmão, vai lá, se reconcilia com ele, e depois tu traz a tua oferta, porque a oferta é nós, não é ele. A oferta é nós, não é ele.
A minha oferta não vale para Deus se eu não estiver em comunhão com os irmãos. E eu digo a vocês que perdoar depende da ferida, não é tão fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa colocar isso em nosso coração. Está orando, sei lá, arruma um irmão, um amigo para orar com você, para que haja perdão no seu coração. Eu lembro que eu tinha um amigo na Bahia e ele jogando bola, eu jogava na retenção ali de volante, meio campo, e ele de atacante, e o cara ligeiro, e ele vinha quando ele tirava a bola, eu pegava ele. Quantas vezes a gente discutiu e quase brigou, muitas vezes saiu do estado por causa de futebol. Então, depois de passou-se muito tempo, ele foi para São Paulo, eu vim para o Rio. Depois de muito tempo eu consegui o telefone dele, liguei para ele para pedir perdão por causa daquilo. Caraca, ele ficou tão feliz com a mim, perdoou tão bem. Eu falei, meu Deus, e tal, aquilo. Eu digo, mas a gente precisa disso. E a minha oração foi um tempo, eu orei a Deus para ver as pessoas que eu tinha algum problema com elas. O Espírito Santo me trouxesse à mente o problema que eu tinha com aquelas pessoas, para que eu fosse lá e pedisse perdão. Eu entendo, como eu falei, tem gente que foi magoada de uma maneira muito grande, mas se eu olho para a cruz, Cristo foi muito mais, apanhou, carregou a cruz nas costas, depois foi pregado numa cruz, e lá daquela cruz ele olha sem ninguém pedir perdão e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, se eu olhar para Cristo, não foi nada que aconteceu comigo. Se eu olhar para Cristo, que Cristo sofreu por mim, o seu amigo ou irmão, alguma coisa, não foi nada. Só que nós, às vezes, não conseguimos avançar nessa parte, porque tem coisas que é decisão. Perdoar é decisão. Se nós formos esperar ter vontade para perdoar, nós não vamos conseguir perdoar. Perdoar é decisão. Jesus estava na cruz, ninguém pediu perdão e ele decidiu pedir perdão ao Pai por aquilo. Quando Pedrão, querendo ser o cara, vem até Jesus e diz, Senhor, se alguém me ferir, quantas vezes eu perdoo? 7? Aí Jesus disse, Pedro, multiplique isso aí por 70. Então, gente, o foco de alcançar o céu é perdoar o irmão e conviver com ele. Eu sei que não é tão fácil, tá? Tem gente que diz, não, eu perdoo, mas não convivo. E aqui eu não quero discutir isso, não é o meu propósito. Eu, graças a Deus, todos aqueles que eu já tive algumas indiferenças que eu perdoei, eu convivo. Jesus perdoou todo mundo. Pedrão traiu. Quando ele estava lá na cruz, que não conhecia. E depois Jesus disse lá, Pedrão, tu me ama? Eu amo, Senhor. Eu disse, então, apacenta minhas ovelhas. Você acredita no amor de Deus? Amém. Você é um pastor. Você é um apacentador de ovelha. O diferencial é que a gente acha que pastor é só um blogueiro aqui. Tem outro pastor ali. Não, gente. Nós somos pastores. Jesus falou para Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você ama Cristo? Ah, Senhor, eu te amo. Você ama e eu choro. E na hora de cuidar dos outros? Ou você acha que a responsabilidade é só dele aqui? Não, gente. Ele está aqui mais para trazer uma palavra e direcionar você. Mas ele sozinho não vai poder visitar todos vocês. Se ele for na casa de um, hoje, quando ele visitar todos que chegam lá, quem sabe daqui 6 meses, 1 ano. E olhe lá. Nós temos a responsabilidade de cuidar um do outro, de estar junto. As ovelhas andavam junto, o pastor direcionava, mas elas estavam todas juntas, uma aquecendo a outra. Vamos aquecer um ao outro, vamos cuidar um do outro. Tem coisas, eu estou falando isso porque eu tenho um pastor e eu sei que não dá para ele fazer tudo isso. E eu visito, eu vou, eu converso, eu marco reunião, eu converso com 2, 3 homens, a gente bate um papo, toma um café, dá umas gargalhadas, faz coisa diferente. A gente está nos perdendo porque não entendemos ainda o nosso papel. Nós precisamos. A gente lá faz um papo de homem de vez em quando. Vocês estão convidados a homens. É só homem mesmo. A gente faz um papo de homem, só vai homem. E eu trouxe 3 amigos. Todo homem precisa de 3 amigos.
Um para orar com ele, um para ser confidente, e o outro para quando der ruim, ele chamar o cara. Eu tenho um amigo que todas as vezes que meu carro dá ruim, eu ligo para ele para o que está fazendo e vai me atender. A última vez meu carro deu ruim lá no Recreio. Liguei para ele estava no Itanhangá. Ele disse, espera aí que daqui a pouco eu chego aí. Parou o trabalho dele, foi lá no Recreio me ajudar. Agora eu pergunto, eu falei para os meninos no instante ali, será que se meu amigo disser que deu ruim, eu paro tudo que eu estou fazendo para isso ocorrer ele? Nós possamos pensar, mas não esqueça que todos nós precisamos no mínimo de 3 amigos. E no papo de hoje a gente conversa muito, traz alguns papos a respeito disso, de que algumas coisas a gente ainda não compreendeu e Deus nos dá alguma direção para isso. Fechando aqui, o Espírito Santo de Deus, ou seja, no final, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a Deus. A gente às vezes ouve, ou não entende, ou não faz questão de pôr em prática. A gente não ouve. Se você não entender, se você não pôs em prática, como diria os mais velhos, entrou no ouvido e saiu no outro, você não ouviu. É uma metáfora. Todo mundo está me ouvindo, mas quando você não põe em prática, é como se você não ouvisse, se eu não tivesse ligança. Porque a vontade de quem diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e que nós pomos em prática. Aí nós entendemos e compreendemos. Nós ouvimos, guardamos e agora colocamos em prática. Você vai ouvir ou lamentar? Guarde essa frase no seu coração, sempre que aparecer alguma oportunidade. Você vai ouvir o Espírito Santo ou vai lamentar depois pela perda, pela desobediência, por aquilo que você não conseguiu fazer ou que não conseguiu manter. Amém? Amém. Essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração.